esse PEL, ele busca trazer para a criança instruções de como ela deve cuidar da sua higiene pessoal. Agora, a diferença dessa, por exemplo, para a brasileira, e até para outras revistas, é que aqui a criança que tem que se cuidar, a criança tem que lavar a sua roupa, a criança tem que fazer a sua higiene, não é um adulto cuidando da criança, mas a criança tendo que aprender a cuidar de si mesma, e até uma característica, acredito que o pessoal do norte, né? A questão da autonomia, do individualismo era muito presente lá, né? Bom, e aí, chegando no século XX, senão não vai dar tempo de eu falar tudo, e a Alessandra vai zangar comigo. No século XX, a gente tem outras publicações infantis surgindo agora, muito mais elaboradas, você tem muita presença de ilustração, presença de histórias em quadrinhos. Histórias em quadrinhos de que tipo? Aqui eu vou pegar a revista do Brasil e da França. No Brasil, Tico-Tico, na França, La Semaine de Suzette, que é a mais famosa. Eu vou dizer também por que eu escolhi ela. A gente tem, além do discurso religioso e moralizador, que já existia, a gente tem também agora a questão nacionalista. Os temas estão girando muito em torno também da formação do cidadão para contribuir com a República, tanto a República Francesa quanto a República Brasileira. A gente vai perceber que o discurso muda agora, porque as coisas mudaram também. É necessário a participação ativa do cidadão na construção da nação. Mesmo que essa participação não seja nas decisões, tem que ser pelo menos nos deveres. Então, você está criando o bom cidadão para contribuir para o crescimento da nação, cumprindo seus deveres e assumindo os papéis que são estabelecidos pela sociedade, né? Por isso que eu digo que existia um projeto político nessa produção. Porque você tem aí o interesse, não apenas o interesse de se criar uma sociedade dentro de determinadas normas, né, essa normatização, mas também de preparar a criança que vai ser o futuro cidadão. Né? Você tem que preparar ela para servir a nação, e esse discurso vai ficar muito presente aqui agora. Aqui eu peguei o Tico-Tico e La Semaine de Suzette. A La Semaine de Suzette foi lançada no início do ano, de 1905, Tico-Tico, 8 meses depois. Então, são revistas que foram lançadas no mesmo ano, com um espaço relativamente pequeno de tempo, né? 8 meses, não é tanta coisa assim. Se for pensar que elas foram publicadas por décadas. E trazem quadrinhos religiosos, quadrinhos de humor, né? Sendo que há uma diferença entre o humor brasileiro e o humor francês, mas são quadrinhos de humor também. Um layout também muito semelhante. Vão perceber que não são quadrinhos que têm o texto sobre imagem, não tem balões, porque o balão passou a ser introduzido depois, no finalzinho da década de 20 na França, e o Brasil copia o modelo francês. Na década de 30, o Tico-Tico está entrando já numa segunda fase, que ele começa agora a se inspirar no modelo que vem dos Estados Unidos. Mas até então era um modelo francês, então as histórias em quadrinhos, elas seguiam geralmente esse estilo. Eu peguei aqui uma história em quadrinho aqui, dos 3 sobrinhos e o tio, o Tico-Tico, que é uma história assim que tem uma questão moral, familiar, muito presente, né? Pega a questão, desculpa, mais próxima da realidade um pouco do Brasil, e mesmo do Tico-Tico, mesmo quando adaptava quadrinhos que vinham do exterior, adaptava para o gosto brasileiro. Ele tinha, eu acho isso um mérito, trazia essa adaptação para aquilo que era a realidade brasileira, né? Daí o que eu falo, tem um projeto político de construção até da própria identidade nacional, e a Zezete em Holanda, que é um quadrinho religioso. Deve pensar assim, mas não é que é um quadrinho religioso? Não está contando história de santo, não está falando de milagre, nada disso, mas ela é um quadrinho que tem uma lição moral religiosa. A Zezete vai para a Holanda, ela tem dinheiro, a menina bastarda, é uma revista para pessoas que têm dinheiro. Ela vai para lá, ela encontra meninas que não têm dinheiro, vai até a casa de uma menina pobrezinha, que a mãe estava doente, e compra
um monte de coisa que a menina estava vendendo que podia ajudar a família dele, e no final é aquela lição de moral, vou sempre lembrar daquela viagem que eu fui para Orlando, porque lá eu pratiquei caridade cristã, essas coisas todas assim. Bom, aí, pela cara da Alessandra, meu tempo está acabando. Um outro exemplo aqui La Semana Suzette, a Galete dos Reis, o Bolo dos Reis, que é uma história que inspirada muito na Idade Média, a gente encontra muito esse tipo de ficção histórica na Semana de Suzette. Uma historinha que vai trazer a Revolução de 1817 no Tico-Tico, a questão da identidade nacional através das histórias. Aqui, o intercâmbio entre o Tico-Tico e La Semana de Suzette são 2 quadrinhos. Esse quadrinho publicado em 1905, na Semana de Suzette, e o mesmo quadrinho publicado em 1907, no Tico-Tico, só que foi feita uma adaptação, né, para aquilo que o Brasil, a realidade brasileira. Outra adaptação também foi a personagem Becassine, que é uma das personagens mais importantes da história das histórias em quadrinhos na França, que surgiu na Semana de Suzette, também adaptada para o Brasil, onde ela vai receber outro nome, né, mas de acordo com aquilo que o público brasileiro espera. E aí, viu, Alessandro, vai dar tempo, ó, as considerações finais, falei pra caramba. Então, você vai ter, essas revistas infantis que vão surgir lá no século XIX, elas vão formar leitores para reproduzir o discurso da época. Tá? No século XIX, um discurso higienista, um discurso moralista, cristão. No século XX, um discurso ufanista, nacionalista, voltado para a formação da identidade nacional, um discurso que ainda também é um discurso religioso, cristão, aquela coisa toda. São discursos políticos que perpassam essa formação do leitor, porque você não está formando apenas o menino que está lendo, a menina que está lendo, para que ela possa domínio, interpretação, está formando o cidadão, futura cidadã, que tem o papel pré-estabelecido. Você aprende a ser um bom cidadão a partir daí. E as crianças que são representadas, e os adultos são representados muitas vezes como adultos em miniatura, ou como indivíduos que não são capazes de pensar por si próprias, cometem erros, fazem travessuras, e que vai ter no final, vão aprender uma lição, ou vão ser orientados, educados por um outro adulto. Você tem a questão do cuidado do corpo, a atenção com o caráter na educação moral, com o espírito, educação religiosa, e a identidade coletiva na formação do civismo, a partir daí. Essas aqui, algumas das referências que eu usei, foi mais que isso, mas, assim, só para ter uma noção do que eu trabalhei, mais ou menos. Eu estou vendo que eu deixei de colocar uma coisa que eu tinha que colocar ali, mas tudo bem, e muito obrigada. Obrigadíssima, Natânia. Estou vendo que você vai se divertir horrores fazendo essa... Ainda vai surgir mais coisa, hein? Com toda certeza. Fala não, mulher. Ai, ai. Mirela, você já está por aí? Já conseguiu estabilizar? Oi, tá Tudo dando para me bom? ouvir? Sim, direitinho, tranquila. Gente, que caos, que coisa terrível. Nossa, É com enfim, emoção, problemas assim. técnicos. Você quer passar a sua... tentar abrir no seu computador mesmo? Então, é porque como tem vídeo, aí o PDF não vai ficar 100%, entendeu? Aí eu vou apresentando. Tá. Eu vou só ligar aqui a apresentação. Tá. Poder... Quer que abra aqui? Porque você me mandou também. Pode abrir aí, por favor? Esse computador não é meu, eu tô toda perdida. Espera aí, deixa eu achar você. Acho bom que a gente vai procurar a janela e não acha também, né? Muito bem. Peraí, calma. Achei. Consegui primeiro que você. E... Gente, a gente apanha muito tecnologia, né? É um absurdo isso. Nossa, é um terror. Tá aparecendo aí? Tranquilo, pode começar, Mirella. Tá bom. Gente, boa tarde, desculpa pela zona. Meu nome é Mirella, eu sou mestranda na Universidade Federal de Juiz de Fora, faço linguística aqui,
E eu vou apresentar para vocês um estudo preliminar que eu fiz, é uma coisa bem inicial, então, assim, não tem tanta coisa, mas eu estou bem empolgada, bem animada com isso. Acho que vocês também vão ficar quando vocês virem. Eu vou falar sobre leitura de adaptação de clássicos da literatura em quadrinhos. Começando falando sobre o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que as últimas edições que a gente tem atualmente são as de 2018 e de 2021. Esse programa, para dar uma explicação geral, ele é o que define quais vão ser as obras literárias, ou literárias especificamente, aprovadas para serem usadas no ensino básico nas instituições de educação, principalmente públicas. E aí aqui eu trouxe um gráfico que eu fiz muito rudimentarmente, para vocês conseguirem visualizar a diferença no caso, o aumento da quantidade de histórias em quadrinhos aprovadas no PNLD nessa passagem de tempo. Eu imagino que no próximo, provavelmente, vamos ter mais também. E aí, para especificar, com relação às adaptações de clássicos em HQ, a gente vê que tem uma diminuição de 2018 para 2021, o que mostra que cada vez mais estão sendo usados quadrinhos que são o que eu denomino originais, que não são adaptações. Aqui eu trouxe alguns autores desses clássicos, e a gente vê que Machado de Assis está disparado. E o que faz muito sentido, levando em consideração a BNCC e a obrigatoriedade do ensino de literatura brasileira no ensino básico. Então, supomos, levando em consideração que o PNLD é escolhido pelos professores de uma forma bastante democrática, que os professores têm usado mais esses clássicos em formato de HQ. E aí, falando sobre a literatura, e principalmente a adaptação, eu trouxe o Ítalo Calvino, que fala perfeitamente na introdução do livro dele, Por que Ler os Clássicos, que a escola e a universidade deveriam servir para fazer entender que nenhum livro que fala de outro livro diz mais sobre o livro em questão. Ela deve fazer com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos, dentre os quais, ou em relação aos quais, você vai poder depois reconhecer quais são os seus clássicos. E aí, o que ele diz sobre seus clássicos seriam livros que fazem com que o leitor não só se identifique, mas que ele passe a agir de uma determinada forma a partir da leitura desse clássico. E aí, atrelando essa questão da escola, do ensino, com a questão da adaptação, porque a gente está falando dos quadrinhos, no caso, adaptações, eu trouxe a Linda Hutton, que é um ícone quando a gente fala de teoria de adaptação, que fala que a adaptação pode ser uma transposição declarada de uma ou mais obras reconhecíveis, um ato criativo interpretativo de apropriação ou recuperação, um engajamento intertextual extensivo com a obra adaptada. O que eu estou querendo dizer com isso é que tanto Calvino quanto Hutton, pelo menos nesse contexto que eu estou falando, mostram que a gente lê a adaptação não é e nunca vai ser a mesma coisa que a gente lê a obra original. Lógico, sou fã dos quadrinhos, admito que até alguns dos clássicos eu li o quadrinho, mas eu ainda não li o original. Mas, assim, no fim das contas, a gente precisa se perguntar, porque se a leitura do clássico é uma leitura indispensável, mas a leitura dele através de uma outra obra não vai ter o mesmo efeito que a leitura dele, quais são os resultados reais que a gente pode esperar dessas HQs no ensino? E aí, o que eu trago é a teoria do Neil Cohn, que fala sobre narrativas visuais. Essa tirinha foi tirada do site dele, tá? Até aqui a referência. E nessa tirinha ele resume bem o que é a teoria dele,
que ele fala, assim como usamos línguas faladas para falar, usamos linguagem visual para desenhar e criar figuras. Todas as línguas obedecem a princípios de cognição similares, sejam elas faladas, sinalizadas ou desenhadas. Pesquisas em linguagem visual podem trazer reflexões de como entendemos, ensinamos e utilizamos desenho e narrativas visuais e podem revelar mistérios da cognição. Ele tem vários livros que falam sobre leitura de HQ. Inclusive, ele tem uma comparação que eu acho que explica bastante essa tirinha, que ele fala que, assim como os romances podem ser escritos em inglês, aí no nosso caso, português, os quadrinhos são escritos em narrativa visual. Ele trata realmente como uma linguagem. E aí, esse artigo, que é dele, colaboradores, ele fala que, assim como na leitura de palavras, as imagens sequenciais ordenam os quadros em uma sequência, que é limitada pela gramática, que no caso seria a estrutura dessa narrativa. No entanto, diferentemente de palavras em frases, unidades de imagem e narrativas visuais são bidimensionais e complexas, normalmente transmitindo mais informações do que uma única palavra. É aquele ditado que a gente conhece desde que a gente se entende por gente, que é uma imagem vale mais que 1000 palavras. Em termos de nível de informação, as imagens estão mais próximas das frases do que de palavras individuais, apesar das sequências das duas possam ser governadas por sistemas combinatórios semelhantes. Aqui eu trouxe só para vocês terem uma noção, eu não sei se está pequeno demais. Esse é o VLFI, Visual Language Fluency Index, que é um formulário que o Newcomb produziu para ter mais ou menos uma noção da fluência da pessoa em leitura de quadrinhos. Assim, eu tenho uma certa crítica com relação a esse formulário, mas que não é uma crítica ao autor do formulário, é mais as possibilidades, levando em consideração que eu sou da psicolinguística, a gente sempre acaba duvidando de uma coisa ou outra. Porque a gente tem que confiar muito no participante, que ele responda essas perguntas muito sinceramente, e também a gente tem que confiar muito na memória desse participante, porque se vocês repararem, algumas perguntas, aliás, praticamente todas, dizem respeito, metade diz respeito à infância. Então, assim, às vezes a gente tem uma memória da infância que não é necessariamente a realidade. Então, ele pergunta sobre a frequência de ler livros, de assistir filmes, de ler quadrinhos, enfim. A gente vai ter uma imagem mental de quando foi que a gente leu, mas, enfim. E aí, nesse livro dele, Who Understands Comics, ele fala que, embora a capacidade de compreender e produzir imagens seja universalmente acessível a qualquer cérebro humano neurotípico, ela depende da exposição e da prática com o sistema externo para se desenvolver. Então, assim como as línguas diferem de maneiras sistemáticas, essas línguas visuais também se manifestam em sistemas culturalmente diversos. Em outras palavras, ele está falando que a fluência, ela vai vir da experiência. E aí, quando a gente fala da psicolinguística, que é a minha área, a gente tem alguns estudos que dizem respeito aos padrões de leitura. Essa psicolinguística da leitura, ela examina os mecanismos cognitivos de processamento da informação durante essa leitura. E aí, eu especificamente tenho trabalhado com rastreamento ocular, e esses estudos com rastreamento ocular mostram de maneira detalhada o comportamento da leitura, informando sobre como, por exemplo, se articulam no tempo a extração de informação visual superficial e da mais abstrata ou a extração de informação ortográfica fonológica relativa a palavras do texto. Assim, sendo mais prática, vamos mostrar o que é o rastreador ocular. O rastreador ocular é o que eu usei especificamente. Existem outros tipos. Existe, por exemplo, o rastreador que é um óculos, que é super maneiro. Esse rastreador ocular é o que a gente tem aqui na UFJF, que é uma tela, e aí eu discriminei para vocês terem uma noção de como que ele é composto. E aí ele tem a tela, tem a câmera,
Essa parte de baixo, circulada em azul, é a parte de infravermelho, que é a unidade de rastreamento ocular, e a pessoa tem que estar sentada a uma distância de aproximadamente entre 50 e 80 centímetros, para que os olhos dela sejam visualizados perfeitamente pela câmera e pelo infravermelho, porque o aparelho faz uma triangulação, triangulação desse olhar. Ele usa essas câmeras e aí ele usa esses algoritmos para poder detectar exatamente onde a pessoa está olhando. E aí, por isso que eu queria apresentar, porque eu acho muito legal mostrar o vídeo. Isso daqui é a leitura de um trecho do livro Dom Casmurro. Ele não está 100% oficial, ele é um trecho adaptado, porque eu precisava que o trecho e o quadrinho tivessem exatamente as mesmas palavras. Essa minha pesquisa envolveu a comparação de uma página do quadrinho e uma página, entre aspas, do texto original. Esses são os gaze plots, que são o que mostra exatamente onde a pessoa estava fixando o olhar. Quanto maior a bolinha, mais tempo a pessoa ficou visualizando a palavra. Normalmente, quando a gente fala de leitura de texto corrido e não imagens, as palavras que têm algum estranhamento, ou são palavras fora do vocabulário da pessoa, ou então a pessoa não entendeu como essa palavra se encaixa no texto, elas vão ter essas bolinhas maiores porque a pessoa passou mais tempo lendo. Mas é uma coisa de milissegundos, a gente não percebe. Aconteceu até de eu perguntar para um participante se ele tinha olhado para uma determinada coisa, ele falou que não, mas apareceu no rastreamento que ele tinha olhado. E aí, essa é a mesma que eu vou mostrar aqui para vocês, a página. Esse é o livro Dom Casmurro, no caso, essa é a HQ de Dom Casmurro. Eu quis usar um texto que fosse clássico para ser uma coisa mais fácil de ler, a pessoa já entender o contexto sem precisar de muita explicação, só que eu acho que acabou sendo um tiro no pé, porque exatamente por a pessoa já ter uma noção, não foi necessário uma leitura muito aprofundada. Então, se vocês repararem, as pessoas não focam tanto no texto inteiro. E aí, às vezes, tem alguns olhares que viajam, e eu fiquei muito decepcionada que, no geral, apesar desse ter sido um dos melhores que eu tive, depois eu vou mostrar mais alguns, as pessoas não reparam tanto na paisagem, e aí focam mais nos balões. Enfim, foi motivo de muita decepção, mas eu acho que dá para melhorar. Por isso que eu estou falando que é um estudo em andamento. A gente lê aqui da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, a gente faz um movimento de Z. E aí é bem nítido quando a gente olha a pessoa lendo que ela vai começar na esquerda e aí ela vai para a direita. Exceto em casos de quadrinhos que tem alguns quadros que são um pouco mais diferentes, e aí a ordem não é exatamente essa por motivos estéticos, normalmente as pessoas fazem esse tipo de leitura. E aí, esse daqui é o meu quadro de dados. A gente dividiu entre uma cena de descrição e uma cena de diálogo. A cena que eu mostrei agora foi a cena de diálogo, que era entre Bentinho e João Dias, só que falava sobre Capitu, então, de certa forma, poderia ser uma descrição. Eu tive muitos dados que não foram muito bons e reforço. É um estudo preliminar, eu acho que eu reforço muito mais isso para mim do que para todo mundo, porque ainda tem como melhorar. Algumas leituras foram absurdamente rápidas, algumas leituras foram absurdamente longas. Eu acho que ainda tem muita coisa para melhorar nos estímulos, que no caso são as partes que eu escolhi para serem lidas. E aí eu fiz um design de quadrado latino, 2x2,
em que as pessoas liam primeiro, nos grupos ímpares, primeiro a história em quadrinhos e depois o texto verbal, em seguida, um depois do outro. E aí os pares liam primeiro o texto verbal e depois a história em quadrinhos. E aí aqui eu trouxe alguns outros. Eu não consegui fazer exatamente aquele questionário do Neil, então eu, por motivos de força maior, perguntei basicamente se a pessoa lê HQ ou não, só que é ainda mais complicado do que o questionário. Só que, se vocês repararem bem, é bem nítido que as pessoas focam muito mais nos balões em comparação às imagens, principalmente quando tem alguma imagem muito grande. E é a questão que as pessoas que não leem HQ não tem uma diferença muito absurda das pessoas que leem HQ. Então, eu acho que esse formulário seria de grande ajuda para mim no futuro próximo, quando eu for melhorar esse experimento. E aí é isso. Eu não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, mas... Não, falou dentro do tempo aqui. Fantástico o seu trabalho, Mirella. Tem um monte de comentário para fazer aqui depois, porque fiquei curiosíssima. Uma pena o Paulo Ramos não poder ter estado aqui hoje, que ele estava previsto para essa mesa, e assim, só que ele teve que viajar, então eu tive que adiantar a apresentação dele, porque com certeza ele ia ficar assim, impressionado. Não, mas assim, eu admito que eu fiquei bem mais tranquila quando eu soube que não era ele. Porque você eu é falei, a Bárbara meu Deus, que vai meu apresentar primeiro agora. trabalho apresentado na frente de Paulo Ramos. Como assim, não? Você e a Bárbara. A Bárbara estava morrendo aqui. Nossa, não. O Paulo tem essa capacidade de deixar as pessoas um pouquinho nervosas com aquela inteligência dele. Faz parte do processo. Obrigada, Mirella. Pode tirar a sua apresentação. Depois a gente vai conversar, mas assim, de qualquer forma, ele vai ler seu trabalho e você vai ter, assim, depois alguma coisa para debater com ele, porque conversa muito com o que ele que a gente debateu sobre a questão de quadrinho e literatura. Então, assim, não vai ter escapatória para você, até porque eu vou falar do seu trabalho para ele. Estava até no modelo, quando eu li o modelo que começava a falar de literatura e PNLD, eu falei, meu Deus, eu vou falar uma coisa redundante. Não vai, não. Foram bem diferentes as abordagens, mas depois a gente conversa. Deixar a Bárbara apresentar. Viu, a Bárbara está respirando melhor também. A Bárbara estava morrendo porque ela achou que o Paulo estava no primeiro quadro e tal, e o Paulo daquele jeito de perguntar dele, que você fica assim, meu Deus do céu, será que ele gostou da apresentação? Não, ele sempre gosta, tá, gente? Mas aí, assim, a Bárbara já achou que ele fosse bravo. Eu falei, gente, o Paulo bravo? Como assim? Ele não é, gente. Não se precisa se preocupar desse aspecto. Bárbara, você pode abrir sua apresentação. Tá você bom, também vou abrir está tranquila de assim, 15 e 20 minutos, estourando, para você poder abrir para discussão. Tá. Não está a tela cheia, mas está dando para ler, não sei. Você. Agora? Ainda não. Eu acho que é porque eu não sei mexer nesse PDF. Eu sei quando é no PowerPoint, mas o PDF eu não sei. Acho que tem uma janelinha aqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho ela. Parar aqui de compartilhar. Você quer que eu abra para você? Pode abrir, então, professora, por favor. Espera aí, deixa eu só baixar aqui rapidinho, 2 segundos. Enquanto isso, eu vou me apresentando aqui. Eu sou professora da Secretaria de Educação, eu faço um doutorado na literatura, fiz um mestrado na educação, sou professora na função de guia e intérprete com estudantes surdos-cegos, né? E eu participo do Literartes, que é coordenado pela professora Alessandra e Juliana Mantovani. Então, eu não estou vendo a apresentação. Abriu agora aí, Bárbara? Não. Ué, vocês não estão vendo, não? Não. Por que no meu computador está aparecendo no de vocês, não? Isso é um absurdo. Pois Pera aí, vamos abrir de novo. Gente, tecnologia também me maltratando atualmente. Espera, para. É por causa da aba que você abriu. Agora apareceu.
Agora apareceu. Apareceu. Então tá. Eu participei do primeiro quadrital, né? Conheci o professor Paulo Ramos, e aí ele é uma pessoa fantástica. E aí eu tive vontade de participar desse. Pode passar, professora? Espera aí, já vou passar para você. Pronto. Tá. Então, essa apresentação, ela surgiu de um trabalho que está em desenvolvimento também na escola, e foi da afetividade de um estudante surdo-cego pelo Zé Carioca. E eu demorei um pouco para descobrir, eu levei quase uns 6 meses para descobrir que ele gostava da revistinha do Zé Carioca, né? E ele sempre me narrava alguma coisa e ele fazia o sinal assim, ó, de papagaio e de carioca. E ele escrevia papagaio, né? E aí, quando foi um dia, eu falei assim, não é possível. E ele falava muito do Rio e tal. Eu falei, em algum momento da vida dele, quando ele era criança, ele deve ter tido contato com a revistinha. E ele gostava muito. Ele me fez esse desenho. E aí, eu falei, não, então eu vou trabalhar com isso. Já tinha terminado todas as pesquisas do doutorado, e aí eu resolvi fazer com ele a pesquisa, né? E ele é um estudante surdo-cego. Pode passar, professora. Usuário da Libras, e ele é baixa visão. Então, em algum momento da vida dele, quando ele enxergava um pouco, né, mesmo sendo baixa visão, ele deve ter tido contato com isso. Aí, o que acontece? Como eu já tinha terminado a minha pesquisa, e eu resolvi fazer com 3 alunos que se interessaram. Então, todos os 3 são usuários de Libras, né, para se comunicar, e 2 são baixa visão e 1 tem cegueira total. A revistinha que eu usei foi essa, do Zé Carioca, que eu encontrei online. Nós já lemos toda a revistinha, né? Mas agora o que mais nós trabalhamos foi a capa, porque também não tem falas, né? Não tem escrita. E aí, pode passar para o próximo. Eu usei como referência o Paulo Ramos, né, que o William compartilhou comigo algumas informações. Eu acompanho muito ele e a professora Alessandra, sempre que eu posso, quando eles estão apresentando alguns trabalhos. E eu já tinha feito uma publicação também, que eu assisti uma aula da professora Juliana Mantovani sobre literatura e fotografia, e eu percebi que a fotografia, os quadrinhos, são excelentes para condensar a história para os surdos e para os surdos cegos, tá? Porque os surdos, eles são muito visuais. Então, quando você coloca aqueles quadros com aquelas imagens, né, que tem todas as representações ali, e eu estava assistindo a primeira palestra, a segunda agora aqui, tudo me dando, assim, ideias, né? Nossa, como é interessante o estudo dos quadrinhos. Então, eu peguei o Paulo Ramos, né, Quadrinhos na Educação, que é um trabalho dele com Valdomiro, e um outro livro dele que é bem didático mesmo, sobre a leitura dos quadrinhos. E eu tinha, na minha pesquisa, eu trago muito essa ideia do Barthes, do prazer do texto, né? Com os meus estudantes, o prazer do texto é essencial, pela dificuldade que eles têm com a leitura e com a escrita. E aí, eles gostarem daquilo que eles estão lendo, né, que eles estão recebendo ali, a primeira coisa. E a câmera clara, porque eu também tinha estudado na disciplina da Juliana Mantovani, e ela trata muito de afetividade também. Claro que Barthes faz uma coisa fantástica ali com a câmera clara, mas ele traz aquelas fotografias que são muito afetivas também, né, para ele. Pode passar. E aí eu tentei com esses alunos que são baixa visão, primeiro o uso do computador, que não deu muito certo. Eu achei que o
eles aproximando, né, porque nós usamos na sala de aula o computador, mas não deu muito certo. O que deu muito, muito bom mesmo foi o retroprojetor, porque era uma revistinha, né, que você vai passando ali, então no retroprojetor ampliava mais, ficava bem grande, e foi o que deu certo para eles, né? E o estudante que tem cegueira total, aí ele também já tinha conhecido a história, por isso que eu trabalhei com ele, né? Com cegueira total, porque ele conhecia, ele também foi uma pessoa que teve baixa visão e agora ele tem cegueira total há mais ou menos uns 5 anos, mas ele conhecia a revistinha, então ele sabia tudo sobre ela, sobre o Zé Carioca, então foi tranquilo isso. Pode passar, professora. Tá, o que nós já desenvolvemos? Nós já desenvolvemos conhecer os personagens, os nomes, né? Que tipo de pássaro que eles são, onde é que acontece, os balões de fala, trabalhei com isso. Essa outra parte aqui, ela está bem... uma fotografia bem pequenininha, mas é o quadro com esse mesmo balão de fala que está aqui, do Zé Carioca falando Nestor, Nestor, gritando lá. Então, nós trabalhamos já algumas coisas disso, lá de acordo com o que o Paulo, né, fala lá no livro dele, certo? Pode passar. Aqui, depois eu gostaria de mostrar 2 vídeos, né? Vou tentar apresentar 2 vídeos para vocês. Nós trabalhamos a escrita também dessa HQ, né? Dessa história. E eles trabalham com a linha Braille, porque eles leem e escrevem em Braille, mesmo ela sendo baixa visão, ela faz o Braille. Essa é uma linha Braille muito antiga, que o MEC comprou há muitos anos e nós temos na escola. Com ela, eu faço a Libras tátil na mão dela, vocês vão assistir o vídeo, e com ele prefere que seja digitado nas costas dele. Então, ali o alfabeto no sistema áptico. Pode passar. Fizemos as narrativas, ela fez as traduções, nós não fizemos ainda nenhuma sinal para o personagem do Zé Carioca, porque ela viu vários desenhos dele e ela estava muito tentada a fazer assim papagaio e tirando o chapéu, né? Porque ela viu vários que trouxe muito assim para ela a ideia do chapéu. Acho que é a questão do samba, do carioca, né? Mas nós ainda não fizemos, mas vou mostrar para vocês como ela entendeu perfeitamente a história, perfeitamente. Pode passar? A leitura também, eles leem na própria linha Braille, quando eles digitam, aparece no computador. Quando eles estão lendo, os pontos do Braille, eles sobem e aparecem aí nessa linha, então eles conseguem ler. Próximo. Eu gostaria só, professora, que você tirasse para eu poder mostrar os vídeos. Isso. Aí aqui eu vou... deixa eu abrir aqui primeiro uma janela. Aqui, vamos ver se vai aparecer. Tá. Aqui, vou compartilhar com vocês. Deixa eu voltar aqui. Vou voltar, tá? Ela está mostrando aí, ó, o papagaio, né? Está olhando o jornal e começa a gritar, corre, encontra o Nestor, e o Nestor não está entendendo nada do que ele está falando, e ele pergunta: o que que você está falando, né?
depois ela estava sentada, porque mesmo ela sendo baixa visão, tem muitas questões da luminosidade, e não pode ser muito perto, a Libras é num campo reduzido, e aí ela está contando uma outra parte da história que depois eu vou mostrar para vocês, que o Zé Carioca, naquela malandragem dele, tenta entrar, né, primeiro do que todo mundo, e ele sobe num fio, e o fio dá choque, e ele cai, já entra direto dentro da janela, e tinha um sofá. Ela conta absolutamente em língua de sinais tudo o que aconteceu nessa cena aí. Até quando ele cai lá dentro e senta direto no sofá. Ela assim, mostra completamente tudo. E rapidinho aqui, professora, não sei se eu já me excedi. Não, pode mostrar tranquila. Vai tranquila. Tá, eu vou mostrar aqui uma outra coisa para vocês, que é o estudante com a Libras no sistema áptico. Ele prefere as letras feitas nas costas dele, porque ele acha que quando está lá, eu fazendo na mão dele, fica muito demorado. Então, nós trabalhamos assim. Como que o Zé Carioca foi desenvolvido pelo Walt Disney? Quando foi? Então, ele está escrevendo essas informações aqui na linha Braille. E aí, esse movimento que eu faço aqui no braço dele é para dizer para ele que é um sinal de número, que ele tem que escrever lá. Porque no Braille, os números, eles são feitos, a letra A é o número 1, o B é o número 2. Então, ele precisa colocar antes, ali na linha Braille, ou na máquina PEX, os pontos para dizer que aquilo não é uma letra e é um número. Então, ele prefere fazer assim, né? Porque ele acha que vai mais rápido a leitura e a escrita. Ele vai para a escola só para ler e escrever na linha Braille, somente para isso. Não sei se dá tempo de mostrar mais um, professora. Acho que sim, Bárbara. Pode colocar mais um. Tá, só esse aqui. Vou pedir aqui para apresentar. Esse aqui, ó, ele fazendo as leituras, né? E aí, no Braille, eu estou confirmando com ele, foi essas letras que você encontrou? O que é essa palavra, né? E aí ele volta lá para ver se ele encontra essas letras. Só parar aqui. E não vou mais mostrar nenhum vídeo, né? Mas uma coisa assim que eu observei para eles, para os estudantes surdos, cegos, né, mesmo os com baixa visão, e esse principalmente que tem cegueira total, ele precisa do enredo. Sabe? Precisa construir um enredo com ele, precisa dizer assim, por exemplo, na capa lá, quando a gente estava vendo a capa. Então, vem o Zé Carioca com a sua namorada Rosinha, né? E eles dois estão e têm que descrever tudo. E eles querem escrever todas essas coisas. Então, quando a Mirella, né, estava mostrando onde os olhos vão, né? Apesar deles serem cegos e baixa visão, é como se eles quisessem esculpir toda a imagem, porque mesmo eles sendo baixa visão ou tendo cegueira total, eles gostam dessa descrição de tudo que está em volta. Sabe? Para eles é muito importante isso. E o tanto que eles gostam de ler e de escrever sobre as coisas também, né? Nós é que temos essa dificuldade de estar dando essa oportunidade para os estudantes. Quando eu trabalhava numa outra escola, tinha uma aluna
que ela tinha síndrome de Down. Eu sempre trabalhei com ensino especial, já tenho quase 30 anos assim, principalmente na área da surdez e da surdo-cegueira, mais tempo. Mas você convive muito, numa escola inclusiva, e agora todos nós, com os novos decretos que saíram aí agora, estaremos com esses estudantes nas escolas, nós que somos professores da educação básica até o ensino médio, eles preferem agora que não tenha mais as escolas especiais. E ela andava com um livro, o Diário de Banana, e ela andava para cima e para baixo com esse livro. E ela olhava, mas ela não sabia ler. Mas ela tinha uma paixão por aquele livro. Não só aquele, outros também, E a mãe comprava os livros para ela. E quando ela aprendeu a ler, nossa, foi maravilhoso para ela, porque ela já gostava da leitura, lá atrás, porque ele também era mais os livros que tinham imagens também, porque a capa do livro, nossa, a minha aluna, ela fez um vídeo de uma tradução que é maravilhosa, maravilhosa. Eu filmei também, mas acho que eu já excedi demais o meu tempo. Mas era isso, gente. Muito obrigada por estar aqui, poder participar e mostrar esse trabalho. Olha, gente, coraçãozinho vai para as 3 maravilhosas e divas. Bárbara, já te falei pessoalmente, vou falar de novo aqui. Para mim, você é um presente nos grupos de pesquisa. Eu aprendo horrores sempre, e você não podia ter sido uma adição melhor para a gente, para dividir com você esse conhecimento, assim, aprender mesmo com você sobre essa vivência. Acho riquíssima sempre. Eu quero que a Natânia e a Mirella botem as carinhas aí para a gente conversar. Eu vou fazer alguns comentários, mas eu quero que vocês perguntem também sobre os trabalhos. Quando eu crescer, quero ser assim, eu também, quando eu crescer. Parabéns pelos 3 trabalhos, lindos, 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 acho que vai render muita coisa aí, já estou ansiosa pelos artigos de cada um aqui, já comece a escrever, porque para o ano que vem a gente vai fazer esse livro no capricho aí, tá? Não vai ser esse ano, porque esse ano eu já não tenho mais bateria para nada, mas assim, no ano que vem a gente vai organizar o livro do segundo quadrital para a gente poder realmente juntar todas essas informações. Acho que foram apresentações, cada uma mais maravilhosa do que a outra. Eu estou aqui em estado de graça. Não sei vocês, mas quando eu me reúno assim, com tanta gente pesquisando coisa boa, vai vindo na minha cabeça um monte de gente que eu queria apresentar uma para outra e juntar todo mundo, sabe, numa sala para sair um debate daqueles assim incrível, passar pelo menos um mês as pessoas convivendo para poder trocar ideia, mas assim, infelizmente nunca dá, Mas comentários, assim, da Natânia, eu já sei que ela vai destrinchar aquilo todo e fazer uma coisa fantástica. Eu adoro ver essa questão histórica dos quadrinhos, dos livros ilustrados e tal. Normalmente eu tento também trabalhar com as minhas turmas essa coisa da evolução, assim, evolução no sentido do que era discutido antes e do que é discutido agora, o que era prioridade em determinadas épocas, a questão mesmo dos questionamentos de preconceito, da imagem, assim, ela diz muito, sabe? Se você faz um estudo comparado, é uma coisa fantástica de você observar essas diferenças ao longo do tempo. E quando você faz intercultural, então, que nem a Natânia propôs aí, você compara lugares, fica uma coisa fantástica, riquíssima, para a gente discutir. Diva. Mirella, eu tenho alguns comentários. Eu falei para você que eu queria muito que o Paulo estivesse aqui, que você não faz ideia do tanto que eu queria que ele tivesse aqui. Assim, ele teve uma passagem adiantada, ele ia participar do encontro inteiro, mas aí a Gol adiantou uma passagem dele e tipo, só avisou, olha, agora o seu voo é quinta-feira. E aí ele quase teve um colapso lá, me mandou mensagem, ele é certo, vou ter que mudar e tal. É por isso que ele mudou de dia. Mas é porque ontem a gente comentou, ele estava na mesa coordenada pela Marilda, Marilda está por aí? Ah, tá ali, ó, Marilda, estou vendo o nome. A Marilda estava coordenando e ele estava falando exatamente da questão
do PNLD, né, do que a gente tem de livros indicados ali e de quantos quadrinhos, as adaptações são feitas e tal, e a gente estava debatendo exatamente a questão, quadrinho é literatura? Assim, aí de acordo com o PNLD né, ele está nessa categoria ali, mas a gente estava falando que não deveria estar na mesma, assim, né, não deveria estar nessa categoria de literatura, porque são duas linguagens diferentes. E aí, pensando nisso, eu fiquei com duas coisas na cabeça. Primeiro, incrível o seu trabalho, eu acho fantástico quando a gente pensa no uso das tecnologias, né, do que a gente pode fazer para analisar em termos práticos, concretos mesmo, como é que a leitura acontece, mas eu fiquei pensando o seguinte, algumas coisas que eu acho que podem te atrapalhar. Primeiro, quer dizer, ou não sei se você já levou em consideração, tá? Mas, assim, porque você está no processo, né, Mirella? Primeiro é a questão da capacidade do leitor, assim, se você tem, qual foi o critério que você usou para ter todo mundo, de repente, assim, se você avaliou isso antes, para saber se estão todos mais ou menos dentro de uma mesma categoria, porque isso vai influenciar muito, né? Um leitor com dificuldade, ele vai gastar um tempão tentando decifrar algumas coisas. Um leitor muito, assim, alguém que lê muito e que tem essa habilidade, vai passar muito rápido pelas informações. Outra coisa também que eu fiquei pensando foi como que você direcionou a leitura, tipo assim, o teste em si. Porque quando você fala do texto, exatamente porque tem essa confusão de quadrinho ser literatura, há uma impressão, né, das pessoas de que eu tenho que comparar uma adaptação, por exemplo, pensando textual. Assim, olhando para o textual, porque eu penso, literatura, palavra. Consequentemente, eu quero ver nos balões o que está sendo apresentado ali. Quando, na hora que você vai ler um quadrinho, você tem que juntar as duas coisas, imagem e texto. Né? Se você não tem isso como uma coisa separada em blocos. Então, se de repente você indicou para alguém que, eu quero que você leia e compare, né, um texto com outro, muito provavelmente você meio que já indicou para a pessoa fazer essa leitura, assim, de ir direto para o texto. Mas eu não sei como é que você conduziu, é só um cuidado que a gente tem que ter para não invalidar aquilo que você está pesquisando. Porque, às vezes, a gente, sem querer, indica, né, dá conduz o experimento de alguma forma. E outra coisa que eu queria comentar do seu é que eu fiquei pensando que seria interessante agregar, mas isso daí já é para o doutorado, tá, Mirella? Agregar uma outra coisa, que é aqueles testes que a gente faz para checar quais áreas do cérebro que são ativadas com as coisas. Porque, assim, uma coisa é você, assim, ver a questão do movimento, né, da questão dos olhos ali, do que está sendo. Outra coisa é o que isso está despertando lá dentro. Porque, assim, literatura, você tem, muitas vezes, área de sensibilidade, e tem a parte de lógica também, um monte de outras coisas. O quadrinho talvez tenha a questão espacial, talvez tenha um pouco de lógica também, tudo. Então, seria interessante comparar para saber como que funciona essa leitura, né? Isso aqui, em termos de neurolinguística, acho que seria interessante. Enfim, deixa eu passar para você, depois eu comento da Bárbara, senão eu vou me empolgar aqui falando. Então, com relação a como foi conduzido, é porque esses experimentos com rastreamento ocular, a gente, na verdade, na psicolinguística no geral, a gente tenta ser o mais limpo possível no sentido de não interferir. Então, era basicamente uma instrução de leia a seguir, e no final tinha uma pergunta de compreensão. E aí foi o que eu falei durante a minha apresentação, que a pergunta de compreensão eu acho que foi completamente inútil, porque a pessoa não respondeu o que ela compreendeu necessariamente com a leitura ali. Porque os participantes, não deu tempo de mencionar, mas eram estudantes de letras do 4º período. Se temos estudantes de letras do 4º período que não leram Dom Casmurro, temos algum problema. Então, olha, se eu disser que temos, assim... temos problemas. Mas, sim, é porque, na verdade, o que eu pensei que seria facilitar acabou me complicando. É porque eu também comecei esse projeto no TCC. Então, eu ainda não estava no mestrado, ainda não tinha feito minhas aulas de psicolinguística, que hoje eu já fiz.
Inclusive, estou matando uma agora. Mas tudo bem, a professora sabe. Foram vários pontos, por isso que eu chamo de estudo preliminar. Foi uma tentativa de fazer uma coisa que eu, hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo ver vários problemas. E o que você falou sobre dificuldade era mais ou menos disso que eu estava falando do Neil, da fluência da pessoa em HQ. Eu acho que eu entendi que também tem a ver com a dificuldade, talvez, neurotípica ou alguma coisa assim. Isso também é um diferencial, também é uma pergunta. Até porque aquele questionário do Neil e outras questões também são perguntadas antes do experimento. Então, a pessoa, por exemplo, se a pessoa usa um óculos com um grau muito forte, não é o ideal que ela participe desse experimento. Uma pessoa com baixa visão também não é o ideal, porque a não ser que seja um experimento com todas as pessoas com baixa visão, porque senão vai dar uma diferença muito grande. Então, assim, foi um experimento, como vocês viram, foram poucos participantes, não é um experimento, assim, que dá para a gente levar em consideração, assim, se for jogar na estatística, não vai dar um número muito positivo, mas, sim, são vários critérios que são levados em consideração antes. A minha intenção era que fosse usada em alunos do ensino médio, só que eu não morava aqui ainda quando eu fiz. E aí, eu morava em outra cidade, então eu não tive muito como escolher os participantes. Foram outras pessoas que conseguiram para mim. Então, o que foi conseguido foram alunos da Letras, porque era o que estava aqui, né? O rastreador é aqui, os alunos são aqui, aquela coisa. Então, foi muito no... Foi feito o que deu para fazer, mas... E é exatamente por isso que eu, no mestrado, estou aqui muito, muito empenhada em refazer esse trabalho, fazer um trabalho melhor. Qual foi a outra pergunta? Eu não sei se eu respondi tudo. Não, eu tinha falado da questão de você fazer no doutorado depois, a questão de ver as áreas do cérebro. Sim, não, com certeza. É daqui para frente. Não, incrível, parabéns pelo trabalho, Mirella. Acho que vai sair muita coisa interessante aí. Mas eu queria debater tantas outras coisas assim com você, para a gente ver essa questão do que é o literário, do que você ensina com uma coisa e outra, porque isso que você colocou da questão dos clássicos, né? Uhum. De que uma leitura não vai substituir a outra nunca, realmente. Mas eu acho que um grande problema que a gente tem é de não ensinar as pessoas a lerem direito os quadrinhos. Sim. É porque, assim, você não lê imagem com a atenção que você deveria ler. Então, assim, porque para você perceber a riqueza do quadrinho, você tem que entender como que é aquela estrutura, que tipo de representação está sendo feita ali, como que aquelas expressões no rosto daqueles personagens falam muito mais do que várias palavras ali naquele contexto. Então, tem muita coisa legal que a gente deveria debater nessa questão usar, né, o quadrinho para... Acho que sim, que ele desperta a questão mesmo da curiosidade. Você tem vários, até quadrinistas que falam, puxa, eu comecei mesmo lendo as joias, assim, os clássicos ilustrados, né, o Classics Illustrated, e assim, eu fiquei apaixonado, então comecei a ler dali e acontece, né? Mas não é assim, sim, nem sempre é só esse o caminho, quer dizer, nem sempre não é só esse o caminho, né? A gente deveria aproveitar melhor a leitura do quadrinho. Natânia, depois Marilda, depois eu comento a Bárbara. Ninguém aqui. Mas só para completar, o Valdomiro, naquele livro pioneiro dele lá, ele fala da alfabetização dos quadrinhos. A gente tem que começar a leitura desde bem cedo para poder ser realmente um leitor completo de quadrinhos. Quem começa a ler o quadrinho mais tarde tem uma certa dificuldade, não consegue fazer essa coisa da imagem e texto, não consegue fazer a comunhão, ou é um ou é o outro. Eu acho que uma coisa muito boa para treinar, opinião minha, vocês são da letras, tá? Linguagem com vocês. É quadrinho sem palavras. Se você treinar no quadrinho sem palavras, você consegue depois fazer isso. Porque o leitor que não está acostumado, ele vai direto no texto. Depois, talvez, depois, talvez, ele pegue a imagem. Se você começar a trabalhar o quadrinho sem palavras, aquele quadrinho silencioso,
você acaba treinando a pessoa, dando a ela uma habilidade de leitura de imagem, que depois, quando ele pega para ler o quadrinho com palavras, com texto, ele vai ter uma experiência diferente, mais enriquecedora até. A opinião minha, que não sou da linguística. Não, eu até, se a gente voltar para a Bárbara, ali do exemplo que ela deu, do Zé Carioca, da capa e de tudo, mostra bem como que é um caminho incrível para assim, para várias pessoas começarem ou se aperfeiçoarem mesmo nessa leitura, né? Maria, antes que eu me empolgue falando, fale. Ai, gente, muito, muito gostoso. Pena que eu estou tendo que corrigir trabalho enquanto eu ouço vocês. Então, talvez eu faça uma pergunta que eu não sei se eu entendi bem, mas assim, Mirela, acho o trabalho super bacana, mas assim, acho que você poderia questionar esse seu autor, porque essa ideia de que a imagem fala mais do que 1000 palavras é uma ideia complicada que leva a gente a pensar que a gente não precisa aprender a imagem. Então, é isso que a Natânia acabou de falar. Isso serve não só para quadrinhos, isso serve para pintura, desenho. A imagem é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender os signos que estão ali, os códigos, como é que eles estão organizados, como é que eles são tramados. E esse aprendizado tem muito a ver com a cultura também. Então, eu acho que é uma coisa que, assim, pelo menos no trechinho ali que você mostrou esse autor que você está seguindo, eu acho que dava para você problematizar, não precisa jogar, não é para jogar fora, que é bem bacana o que ele está fazendo, mas eu acho que dava para problematizar. E só para terminar, assim, Natânia, eu queria dizer que eu sou sua fã, não é só o Paulo que tem fãs, eu sou sua fã, e eu que, se desse tempo de você responder, eu queria saber como é que você faz para pensar a imagem, porque essas coisas que você está trabalhando estão em tempos diferentes, em lugares diferentes, nossa, é fascinante, assim, né? Mas como é que a gente faz para pensar esses desenhos, essas ilustrações, essa relação mesmo com os textos? Só isso, obrigada. Só isso? Vai, Mirella, você pode responder, depois a Natânia, depois passa para a Ju, depois a gente vê. Bora. Já é assim, a Mirella, tá? Desculpa. Eu, sinceramente, nunca parei para pensar nisso. Você realmente colocou uma pulguinha atrás da minha orelha. Mas, assim, o que eu tinha entendido era que ele estava falando mais da importância do quadrinho, da imagem, para além do texto. Principalmente ele só tem uma pesquisa com rastreamento ocular de quadrinhos, que eu queria até trazer, mas ia ser muita coisa. Ele normalmente pesquisa quadrinhos que não tem balão de fala. Ele é muito fã do quadrinho do Snoopy, e aí ele usa bastante esses quadrinhos que são mais só as imagens, principalmente quando tem movimento. Então, ele faz alguns experimentos embaralhando os movimentos e aí visualizando exatamente onde a pessoa olhou no momento de confusão e tal. Então, assim, eu acho que era porque, como o estudo dele é mais voltado para isso, era mais nesse sentido de que dá para você entender perfeitamente o quadrinho sem ele ter palavra nenhuma. Mas estarei relendo pensando no que você falou. Natânia. Minha culpa, eu tive que responder uma mensagem urgente. Então, pergunta. Sei lá, assim, eu acho que com o tempo eu comecei a ter outra percepção do que é a imagem, principalmente à medida que eu fui trabalhando com quadrinhos variados, sabe? Eu comecei lá, quando eu comecei na época do mestrado, eu gostava muito de quadrinhos publicados nos Estados Unidos, na década de 30, 40, e eu via neles, assim, representações, assim, e mensagens que eram muito diferentes, e depois eu já me vi nos quadrinhos dos anos 70, aí eu voltei no século XIX, eu acho que a imagem, ela te abre caminho para muitas análises. Tanto que eu agora eu estou na minha fase da história das imagens, me encontrei na história das imagens. Eu acho que a imagem, ela traz para você muitas possibilidades de análise do tempo, da sociedade, da questão até política mesmo,
charges, cartoons, quadrinhos, ilustrações para livro infantil, não tem imagem inocente. Assim como não tem texto inocente também, não. Se ainda falar assim, eu estava... igual aquela coisa, não sei se você tem sobrinho, filho, né? Fala uma coisa que você não gosta e fala assim, estava brincando. Tava, não, você falou não era inocente não, meu filho. Assim, não existe imagem assim que você pode falar, inocente no sentido assim, que não te traga alguma mensagem. Não estou falando no ponto de vista negativo, não. Né? Eu penso assim, acho que toda imagem tem alguma segunda intenção. Essa mulher tem teoria da conspiração da imagem. Não, toda imagem, ela traz uma mensagem, ela tem um significado, ela não está ali à toa. Não é à toa que psicólogos, quem trabalha com psicologia infantil, gosta que a criança desenhe. Põe a criança para desenhar, porque aquela imagem vai trazer alguma coisa para ela. Então, assim, dependendo do contexto que eu estou trabalhando, do que eu estou pretendendo, foi o caso desse trabalho, assim, eu confesso meu crime na frente da Alessandra, que ela sabe que eu não escondo nada de ninguém. Quando eu fiz o resumo, eu tinha um objetivo, depois que eu comecei a ler, eu falei assim, não vai rolar. Tem coisa melhor para fazer, entendeu? E eu fui descobrindo muita coisa que eu não sabia. Então, imagem, de forma geral, dependendo do contexto, de quem produz, né, até de quem está publicando aquela imagem, você vai poder observar, analisar ela de uma forma diferente. É muito complexo. Como o texto escrito também é muito complexo, a imagem também é. E a imagem ainda tem aquele lance que, às vezes, ela abre até para mais interpretações do que o próprio texto escrito. Há pouco tempo eu fiz uma loucura, eu peguei e escrevi um texto trabalhando com imagens do século XIII, do século XVII e do século XIX. Em cada uma delas eu encontrei uma coisa diferente. E eu acho legal, eu acho que essa parte da descoberta é legal. É o que faz o trabalho ser divertido. Porque tem gente que pesquisa para poder colocar no Lattes, e tem gente que pesquisa para se divertir, né? Então, aí, como eu não preciso alimentar o meu Lattes, porque pessoa de educação básica, vou aposentar daqui a pouco, Lattes para quê? Aí eu faço me divertir. Olha que delícia isso, gente. Só encher o Lattes porque assim, estou com vontade de pesquisar uma coisa diferente. Ai, que chique isso. Não, mas, Natânia, você tem ideias maravilhosas. Assim, não inventa, não, porque você realmente é muito criativa para pensar nas coisas. Ju, pergunta, comentário? Oi, gente. Boa tarde. Então, muito interessante todas as pesquisas. Acabou que me trouxe um pouco do que eu estudo, né, com a Natânia, a Mirella, a Bárbara. Tem aqui, ó, essa obra da Eva Furnari, vocês conseguem ver aí? Né, desde a capa, a gente vê aí um movimento, né, com essa narrativa imagética. Tem essa historinha aqui que eu acho muito interessante, que é literalmente um conto de fadas. E ela consegue, em 2 páginas, criar uma narrativa de contos de fadas. Ali ela começa com a princesa, né? E depois tem um monstro que está ameaçando essa princesa. Aí aparece o príncipe resgata a princesa, acaba com o monstro, e por fim a história termina com o final feliz da família da princesa com o príncipe e os filhinhos, né? No último balãozinho ali. Então, a Eva é incrível em criar essas narrativas imagéticas. Para a Natânia, como você diz, não é o interesse aumentar o Lattes, mas eu fiquei pensando nessas 2 obras aqui, essa que eu já coloquei no chat, e a sequência dessa seria essa aqui, né? Essa aqui é um estudo que ela faz da literatura. Sim, eu posso escrever lá. Essa aqui é um estudo que as autoras fazem da produção de literatura infantil brasileira de 1880 até 1980. São 100 anos de história. A cada 2 décadas, elas fazem uma leitura dos aspectos que são, assim, destaque nessas produções. Por exemplo, isso que você, Natânia, falou do aspecto didático, do aspecto ufanista, né, patriótico, tudo isso tem
aqui nessa obra. E essa daqui, que seria um estudo, que é a continuação desse primeiro, que seria um estudo dos últimos 30 anos, assim, a partir de 1990, mais ou menos, até quase a chegada dos anos aqui, né, de 2020. Essa obra são 30 anos, mais ou menos, de estudo, e a gente vê que mudou. Não dá mais para caracterizar aspectos assim, de acordo com as décadas. O que ela traz aqui são as temáticas que estão mais em voga, né, nessa produção, que seriam as temáticas de ecocrítica, de representação do feminino, da literatura afro e literatura indígena. Então, é bem interessante, né? E para a Bárbara, eu fiquei muito feliz de ouvir sua fala, Bárbara, o seu estudo com seus alunos, porque semana retrasada eu estava num evento lá na UNB, do Congresso de Humanidades, e eu estava intrigada porque durante o evento tinham 3 tipos de tradutores de Libras, e eu estava assim, gente, mas não estou entendendo, como assim, né? E aí eu fui perguntar, eu e a Daíse, que estávamos lá, a gente perguntou para os tradutores, ele, não, é porque é um tradutor de Libras para cego, um tradutor para surdo-cego e um tradutor para baixo-cegueira. E aí eu achei super interessante que o do surdo-cego é isso que você falou, Bárbara, que você estava fazendo nas costas do seu aluno, e o do surdo-cego ficava lá na mão da pessoa, fazendo os sinais, e assim, muito interessante. Eu falei, nossa, como a UNB, graças a Deus, está avançada nesse ponto. Eu fiquei muito emocionada de saber dessa inclusão, né? Porque nós tínhamos um grupo muito grande de pessoas surdo-cegas, cegas e com baixa visão, né? Baixa cegueira. Então, assim, eu fiquei muito feliz de estar naquele evento e perceber isso, e agora vendo que o seu trabalho é mais uma sementinha ali plantada nesse sentido. Muito bom saber disso, assim, é como a Lê disse, dá um calorzinho no coração da gente, né? E parabéns, meninas, pelas apresentações muito bacanas. Essa aluna que ela faz aquele momento lá do vídeo, né, que ela fala o papagaio, que ela descreve as coisas lá da capa e tudo, ela estava lá no Humanidades também, ela estava como ouvinte e tinha outros 2 surdos cegos que estão fazendo mestrado na Faculdade de Educação apresentando o trabalho. Então, ela estava com o campo reduzido, né, sentada assim longe, e os outros 2, assim, e um dos alunos com a Libras tátil. É bem interessante. Eu estou aqui de queixo caidíssimo com os vídeos que a Bárbara mostrou, porque a gente vê assim, sabe que tem esses trabalhos, mas a gente não faz ideia de como que eles funcionam, né? Então, assim, como é que é feita essa comunicação, que tipo de mecanismos que você utiliza para fazer essa comunicação. Então, eu estou encantadíssima. E aí, o meu conselho para você, dona Bárbara, não era um comentário, é só minha admiração realmente, mas é que eu estou esperando você para ir nas jornadas no próximo ano, em agosto, porque desse ano, assim, para cá, eu ia dizer que o professor Valdomiro já tinha comentado que tinha que ter a questão da acessibilidade e tudo, né? No último evento a gente teve, assim, no quadrital aqui do ano passado, a gente conseguiu trazer também essa questão para a nossa discussão, e desde esse ano, nas jornadas, a acessibilidade também é um dos tópicos. Então, assim, espero que você esteja lá, porque você tem que conhecer a professora Kelly César, que é um espetáculo de professora, que é, assim, uma diva maravilhosa, perfeita, que você precisa conhecer. Porque ela também trabalha com essas questões e trabalha com a questão de quadrinhos feitos especificamente para os surdos. Então, assim, que tem sido feito agora, em vez do balão de fala, você ter texto, você tem os sinais. Então, assim, são colocadas as libras nos balões. E aí eu estou aqui em estado de graça, assim, com esses trabalhos todos, e espero, assim, em breve deve abrir já para poder, porque, assim, as jornadas viram o ano,
assim, já chega fevereiro, já estão pedindo a submissão dos resumos, professora, então, e espero. o que eu queria falar para você, que eu esqueci completamente na hora que estava aí, existe uma escrita da língua de sinais que é chamada Sayoright, né? Aqui no Brasil ela não é muito desenvolvida, mas lá fora ela é bastante desenvolvida, principalmente na Europa. Foi uma professora que desenvolveu o desenho, né, que é para dança, e aí a língua de sinais se apropriou. E essa minha aluna, ela quer fazer nessa capa do Zé Carioca a escrita, porque quando ela estava fazendo o curso de Letras Libras aí na UNB, ela se deu super bem com o desenvolvimento dessa disciplina, né? E aí, lembra que eu falei para você, professora, eu preciso te falar alguma coisa? É isso, ela quer muito, então, de repente, o ano que vem a gente pode pensar em fazer um trabalho junto, e ela também quer muito fazer um mestrado, mas ela não quer fazer na educação, ela quer fazer na literatura. Então, é bem mais complicado, né? Mas daí tem você, né? Eu pensei nisso. Não, bora conversar sobre tudo isso. Gente, já são 3h40, eu poderia ficar conversando com vocês aqui, com certeza até de noite, assim, mas a gente tem mais uma mesa agora, a gente tem as mesas 8 e 9, assim, espero que vocês participem, e amanhã a gente tem, né, mais 2 palestras, 2 conferências, uma com Bastien Luquia, que a gente vai falar sobre o Crime e Castigo, ele é um quadrinista francês que, assim, a adaptação dele é uma coisa linda, perfeita, uma das que eu mais amo, das que eu tenho em casa, e depois a gente vai ter o Rodrigo Rosa, que tem várias adaptações, assim, de literatura para quadrinhos, e vai fechar o nosso encontro também. Então, aguardo vocês nas próximas mesas agora, e amanhã também, por favor. Então, beijo enorme, muitíssimo obrigada, aprendi muito hoje. Para variar, né? Que coisa linda isso. Tchau, gente, um beijo grande.